Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços no cenário internacional, no cenário nacional, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, esse panorama do mercado do milho, é o Juan Sena, analista de mercado da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Juan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo nosso, Guilherme. Agradecemos mais uma vez pelo convite. Juan, vamos começar a nossa conversa olhando para o cenário internacional. A gente tem um plantio andando lá nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar dessa conjuntura internacional para o mercado do milho? Maravilha, Guilherme. Eu acho que hoje nós temos um cenário bastante complexo, mas um cenário diferente, né, entre Brasil e Estados Unidos. E quando a gente olha para um cenário macro envolvendo os Estados Unidos, a gente vê até esse momento um cenário bastante favorável, principalmente quando a gente olha a evolução de plantio do milho nos Estados Unidos, que vem avançando de forma bastante significativa. Na última semana, o USDA trouxe um avanço de 70% das áreas projetadas. Acredito que esse número deve vir próximo dos 85, até um pouco mais que isso, na próxima segunda-feira, diante do clima favorável que foi esta semana lá nos Estados Unidos. E tudo indica que não teremos problemas, pelo menos até esse momento, graves em relação a essa evolução do plantio norte-americano. Agora fica a dúvida e a expectativa se esse cenário vai continuar. E já temos indícios que teremos bastante volatilidade nas próximas semanas. Isso porque as condições climáticas estão mostrando um movimento de massa fria chegando lá nos Estados Unidos, que pode trazer bastante chuva e talvez, a partir desse momento, começar a trazer preocupação para o mercado. E aí, um outro ponto nesse cenário internacional, o trigo tem movimentado bastante as cotações do milho essa semana também, né? O que essas movimentações do trigo podem impactar no milho nesse cenário internacional? Quando a gente olha o cenário do trigo e traz ele como correlação com o milho e também com os subprodutos da soja, quando a gente tem uma alta desse trigo, né, da alta das cotações do trigo, possivelmente vamos ter uma preferência ou um direcionamento maior dos compradores para compor a alimentação animal, dando preferência para o milho e para esses subprodutos da soja, diante dessa alta do trigo. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente começa a ver talvez um aumento na demanda do milho, um aumento na demanda dos subprodutos, né, o farelo de soja principalmente, por conta desse cenário. Então, quando a gente olha para esse cenário, para esse lado do mercado, que é o lado da demanda, a gente vê sim um cenário promissor, pelo menos até o momento, que traz um certo equilíbrio, né, com o avanço do plantio, e o que vai, a partir de agora, acredito eu, trazer uma movimentação, uma volatilidade extra, vão ser as condições climáticas nos Estados Unidos que vão ditar o ritmo da evolução e o potencial produtivo da safra por lá. E aí, Juan, trazendo essa conversa aqui para o Brasil, a gente tem colheitas começando, ganhando um pouco de ritmo em algumas regiões. Como é que está esse cenário neste momento para os preços, diante de uma colheita começando para essa safrinha? Guilherme, o cenário brasileiro, esse ano foi bastante desafiador. Tivemos pontos positivos, principalmente em relação à janela do plantio, através do plantio antecipado, principalmente pela colheita antecipada da soja, né, principalmente no Mato Grosso, aqui na região centro-oeste, principalmente. Então, isso trouxe, sim, uma janela mais favorável, que trouxe uma condição climática mais adequada para o desenvolvimento do milho segunda safra. Porém, a gente sabe que neste ano
o produtor ficou mais receoso, mais cauteloso em relação ao plantio de milho e, consequentemente, isso deve sim trazer impactos na produção final. Apesar dessa janela favorável, Guilherme, tivemos sim, infelizmente, problemas pontuais em que o clima é mais com falta de chuva, né, ou chuvas mais espaçadas, provocou sim uma perda, um impacto negativo no potencial produtivo de muitas regiões. Cito alguns exemplos aqui: o estado do Mato Grosso, algumas regiões do Paraná, algumas regiões também na região norte do Brasil. Então, apesar de um cenário macro um pouco mais favorável, tivemos sim problemas pontuais que, de certa forma, também trouxeram impacto nessa redução da produção brasileira. E aí, Juan, se a gente olhar esses preços do milho aqui no Brasil, a gente pode esperar que essa colheita boa pese nesses preços? Essa diminuição da produção pode levar um pouquinho essas cotações para cima? Qual que é o próximo caminho desses preços pela sua visão? Guilherme, é uma pergunta bastante complexa de ser respondida, mas a gente enxerga sim alguns cenários. Hoje, a gente está num momento de início de colheita do milho brasileiro, então, sazonalmente e naturalmente, esses preços tendem a continuar pressionados. Isso não quer dizer que eles vão cair em patamares ou ficar em patamares inferiores do que a gente tem hoje, mas ele fica com menos força ou menos fundamento concreto para que ele trace um movimento de alta mais concreto. Então, possivelmente, ele deve ficar no range entre 56 e 56 e 60 reais, que é o range que ele está hoje, e a partir do momento que essa colheita for sendo concluída, e talvez essa demanda voltar a se apresentar, ele tome força e rompa essa região dos 60 reais, quando toda essa cotação que eu estou trazendo aqui é em relação a BMF Bovespa, só para deixar claro. Então, se essa demanda se apresentar, pode ser que ele rompa essa região dos 60 reais e busque ali 65 ou até mesmo valores acima disso. Mas ainda temos um cenário indefinido nesse momento, que a gente precisa aguardar a evolução da colheita e acreditando que a demanda vá se apresentar também pelo lado da exportação a partir do segundo semestre, Guilherme. E aí, Juan, você também preparou algumas telas aqui para a gente, mostrando justamente essas expectativas de produtores e de consumidores para essa segunda safra, né? Eu vou pedir para você compartilhar a tela aqui com a gente e ir fazendo as suas explicações do que você preparou aqui. Exato, Guilherme. Então, a gente conversou num cenário mundial, né, envolvendo os Estados Unidos, trouxe um cenário bem geral do Brasil, e agora eu vou trazer para vocês um cenário mais específico, principalmente na visão do produtor. Então, explicando para quem está nos acompanhando neste momento, o que seria esse termômetro de mercado da Grão Direto. Ele nada mais é que uma pesquisa. Ela é feita quinzenalmente, geralmente de forma através do aplicativo, e onde ela coleta a opinião, as perspectivas de milhares de usuários da plataforma Grão Direto. Eles participam apontando quais são as expectativas deles naquele momento que ele está respondendo. Então, essa pesquisa ela foi feita em dias a partir do dia 10, né? Ou seja, é bastante atualizada. Então, ela foi feita, essa pesquisa em específico, Guilherme, para o evento que a gente promoveu lá em Piracanjuba, que a gente nomeou de Grão Além da Porteira, em parceria com a AgroFrança. Então, temos aqui informações bastante valiosas e atualizadas. Então, a primeira pergunta que a gente fez para o produtor é se comparado ao ano passado, qual seria a expectativa para a produção do milho para essa safrinha de 2024. A gente pode notar pela imagem do lado direito da tela que grande maioria dos produtores responderam que haverá sim uma diminuição de produção
entre 10% e 20%, quando a gente vê as faixas ali laranja meio avermelhado e o amarelo. Então, isso vem em consenso com o mercado, que projeta, sim, uma redução nesses patamares. Né? Nordeste, de forma geral, teve um favorecimento maior em relação às outras regiões, mas também deve trazer uma diminuição de produção. E quando a gente olha para um cenário de redução diária que a gente vem acompanhando nesse momento, a gente nota que essa produção está sendo impactada principalmente pela redução diária e não necessariamente pela redução da produtividade, de acordo com os respondentes. A segunda pergunta foi em relação à comercialização. A gente perguntou quanto da produção da safrinha 2024 ele já havia travado ou feito compromisso, e a gente vê um cenário com bastante oportunidade, principalmente para os compradores, pois a gente nota que grande parte, né, de forma geral, negociaram uma pequena parte do milho em relação ao ano passado. Então, no entanto, tive a oportunidade de conversar com vários produtores lá em Piracanjuba e nós também confirmamos esse cenário. Muitos deles estão indecisos, cautelosos, insatisfeitos com os preços atuais, Guilherme, e pretendem armazenar esse milho, pelo menos no curto prazo, talvez até num silo bolsa na fazenda, para que eles, de certa forma, possam buscar preços melhores nos próximos meses. Então, a gente vê um cenário bastante cauteloso do lado do produtor. Quando a gente traz isso para a visão de comprador, essa pesquisa também é feita para os compradores. Foi feita a pergunta em relação à quantidade de milho que ele precisa comprar em 2024. Né? Quanto disso ele já comprou até o momento? E a gente pode notar que menos de 20% ou entre 20% e 50% compraram o milho que precisa. Então, a gente vê um cenário comprador movimentando o mercado a partir de um certo momento, né? A partir do momento que ele tiver necessidade, até porque ele precisa desse milho para constituir a sua demanda e, consequentemente, movimentar esse mercado. E, por fim, para finalizar, nós perguntamos para o comprador, em relação à compra de milho deste ano, o que ele pretende fazer nas próximas semanas. Então, a gente vê uma predominante demanda ainda bastante contida, principalmente quando a gente vê as respostas que ele não vai comprar, pois ele tem bastante milho estocado, e que ele vai continuar comprando apenas se os preços caírem mais ou caírem nos patamares atuais. Então, a gente vê ainda uma demanda contida nessas próximas semanas, que deve confirmar esse viés de estabilidade que a gente trouxe anteriormente para as cotações brasileiras. Então, a gente vê, Guilherme, para concluir todo esse cenário, uma situação bastante cautelosa, vindo da parte produtora, e a parte compradora também com bastante cautela nas compras, pelo menos visualizando nesse momento que terão boas oportunidades pela frente. E agora há pouco, né, Rô, quando a gente estava falando do cenário aqui do Brasil, a gente comentava justamente essa incerteza entre preços mais baixos, preços mais altos, produção menor, produção maior. É justamente isso que a gente vê ali nessas telas, né? O produtor apostando que os preços vão melhorar e o comprador esperando que esses preços recuem, né? Exatamente. Em algum momento, Guilherme, essa balança vai movimentar, ou do lado do produtor, ou do lado do comprador. Mas a realidade que a gente vê em grande maioria dos produtores é que um cenário mais tranquilo, pelo menos nesses próximos meses, em que ele já praticamente liquidou toda a soja, está esperando e tentando aproveitar melhores oportunidades no milho, até porque esse ano tem sido muito desafiador quando a gente olha nos patamares de produção, de preço de comercialização
e de custo de produção para essa safra que a gente concluiu de soja, você está concluindo e vai iniciar para esse ano também. Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a ter uma ideia melhor desse cenário do milho, o que tem impactado nas movimentações dos preços nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, o cenário atual, ele é bastante indefinido e a gente vê bastante cautela, bastante dúvida, incerteza, tanto do lado comprador quanto do lado produtor. Acontece que muitos deles têm compromissos marcados, muitos deles têm que honrar dívidas, né? Às vezes com financiamento de alguma máquina, ou logo já vem o vencimento da safrinha, que ele tem que cobrir esse custo e, de certa forma, liquidar esse produto. Mesmo que esses preços estejam nesses patamares atuais, o produtor deve ficar atento, às vezes, a esses cenários, principalmente fazendo cálculo se compensa ele talvez pagar uns juros um pouco para segurar um pouco mais esse produto, ou pagar alguns meses a mais de armazenamento, mas com bastante cuidado, porque temos custos de armazenamento, custos de manutenção financeira bem altos, né, nesse momento, e que pode ser que o milho não valorize ao ponto de compensar essa prorrogação de dívida ou essa postergação de pagamento, principalmente quando a gente olha para o vencimento safra. Então, vamos ter bastante cautela nesse momento. Acredito que muitos deles já estão bastante sobrecarregados, principalmente vindo dessa safra que não foi tão satisfatória, mas temos logo uma safra que vai ser plantada novamente e acredito eu que com custos bastante atrativos, principalmente quando a gente olha para o ano passado, e vida que segue, e a gente tem que ir enfrentando esses desafios de forma cautelosa e de forma bastante responsável. Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho aqui no Brasil, também no cenário internacional. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme, até a próxima. O Juan Sene, analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual momento para o mercado do milho aqui no Brasil, também no cenário internacional. Aí o Juan destacando que a colheita da segunda safra começa no país e ainda há muita dúvida, muita incerteza com relação à produção final do país. Ao mesmo tempo que a gente teve diminuição grande nas áreas plantadas com milho no país, o Juan até mostrou gráficos e dados levantados junto a produtores brasileiros nessa safra, mostrando essa redução na produção, redução diária. A gente também tem áreas se desenvolvendo bem nesse momento e apresentando bons resultados nessas primeiras áreas colhidas. E aí o Juan destacando que nesse cenário a gente tem o vendedor segurando essa oferta, apostando em preços melhores para comercialização daqui para frente, enquanto isso o comprador também evita de entrar no mercado apostando que os preços vão cair daqui para frente. E aí o Juan até apontando que em algum momento essa balança vai ter que se mexer e essa comercialização vai precisar andar. A expectativa do Juan é que neste momento a gente tem aquela pressão sazonal e natural de preços conforme a colheita for avançando, mas a partir do momento que essa demanda for voltando para o mercado, a tendência é dos preços melhorarem e talvez subirem um pouquinho esse patamar, que nesse momento fica ali entre 56 e 60 reais. A expectativa do Juan é que possa se chegar até um patamar ao redor dos 65 reais em algum momento, justamente com essa demanda impulsionando os preços do milho aqui no Brasil. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago CBOT, você está vendo aí na tela movimentações positivas para o milho lá em Chicago nesta sexta-feira. Contrato julho 24 vale 4 dólares e 66 centes o bushel, alta de 2,25%. Vale 4 dólares e 76 centes o bushel, elevação de 2,75 pontos. Dezembro 24 vale 4 dólares e 89 centes o bushel, alta de 3 pontos, e o março 25 vale 5 dólares e 1 cento o bushel, elevação de 2,50 pontos.
Agora a Bolsa Brasileira B3, você também está acompanhando aí na tela, movimentações em campo misto e bastante reduzidas nesse último dia da semana. Contrato julho 24 vale R$ 59,37 a saca, alta de 0,29%. Setembro 24 sobe 0,21% e é cotado a R$ 62,85 a saca. Novembro 24 vale R$ 66,10 a saca, elevação de 0,15%, enquanto janeiro 25 cai 0,29% e é cotado a R$ 69,10 a saca. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.